E como prometido aqui no bloco anterior, a gente recebe agora o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que foi relator do texto que regulamenta a reforma tributária aprovado ontem, num esforço que a gente sabe bastante hercúleo das últimas semanas, deputado. Mas queria abordar esta questão que ainda está repercutindo no dia seguinte à aprovação, que é a inclusão da carne, das proteínas animais na cesta básica isenta de tributos, quando a reforma tributária estiver plenamente em vigor. Não teria sido mais adequado, já no seu relatório apresentado na manhã de ontem, de quarta-feira, ter esta inclusão? Como que o senhor avalia o fato de o PL e a bancada do agronegócio terem sido decisivos e estarem aí nessa disputa de quem é o pai da criança, digamos assim? Muito boa tarde, deputado. Boa tarde, Yuri. Muito obrigado, CNN, por me convidar e ter essa oportunidade de esclarecer um pouco mais a reforma tributária, que é a maior e mais ousada reforma da economia brasileira, juntamente com a criação do Plano Real. Então, quero aqui, Yuri, dizer que eu acolhi no plenário, o relator, a qualquer momento, ele pode acolher, né, como emenda do relator, sugestões ou destaques. Então, nós acolhemos no momento correto. É bom lembrar que todos os líderes, inclusive o presidente Arthur Lira, tinha o desejo de incluir proteína animal na mesa do povo brasileiro, juntamente com o presidente Lula também. Mas é evidente que o presidente Arthur Lira me pediu que tivesse ali bastantes cálculos e garantia para a sociedade brasileira que não teria aumento de carga tributária. É bom revisitar a história. No dia anterior, por iniciativa do presidente Arthur Lira e também do GT, os 7 deputados, nós fizemos uma reunião com todos os líderes partidários da Câmara dos Deputados e convidamos o ministro Fernando Haddad, o Bernardo Api, responsável pelo governo do presidente Lula para coordenar e centralizar a reforma tributária, como também convidamos o Pablo, da Receita Federal do Brasil, que elaborou todo o mecanismo a partir de uma provocação do TCU e do STF sobre as renúncias fiscais. Então, ali um mecanismo de calcular a alíquota, né, dos impostos sobre consumo no Brasil e também os impactos das renúncias, da guerra fiscal, dos incentivos tributários. E a partir desse instrumento, nós conseguimos, então, chegar à alíquota de 0,53 e, para isso, era necessário, então, ter a certeza que, ao incluir a carne, que era um desejo de todo mundo, né, a carne uniu, né, o Lula e o Bolsonaro, vamos dizer assim, né, a picanha do povo brasileiro. Então, a partir desse momento, nós buscamos. O nosso relatório foi muito técnico, nós melhoramos a qualidade do enfrentamento à erosão e elisão fiscal. Nós criamos 3 modalidades de arrecadação online, né, digital, do sistema tributário brasileiro, o Split Premium. Nós criamos o inteligente automático, que não vai afetar o fluxo de caixa e nem criar despesa financeira, que é custo de produção para os setores produtivos, nem para o povo brasileiro. Criamos o simplificado, que é aquele que já reconhece o fluxo de caixa em relação aos créditos do setor produtivo, e criamos um manual, que operação por operação, o adquirente, desconfiado do seu fornecedor que ele não vai pagar, ele vai sonegar, ele pode pagar diretamente ao Comitê Gestor e à Receita Federal do Brasil. Com isso, eu estou muito convencido que nós vamos aumentar a arrecadação. O Brasil sai do pior sistema tributário para o mais moderno e mais dinâmico. E nessa perspectiva, eu acredito que nós arrumamos espaço de redução de alíquota para incluir a carne. Essa era a garantia que o presidente Arthur Lira queria para acolher a demanda da sociedade e a sua própria demanda de colocar na mesa do povo brasileiro a proteína, a carne. E se soma isso, evidente, a trava que nós colocamos. A trava que, se de fato ultrapassar 26,5, o governo terá que fazer um corte
dos regimes diferenciado e favorecido. Portanto, é a garantia que nós colocamos a carne, não demos com a mão a carne e tomamos o dinheiro do povo brasileiro em todas as outras compras. Então, por isso que eu acho que no momento adequado, eu como relator fui ao plenário e acolhi a inclusão das carnes, dos queijos e de todas as proteínas na cesta básica do povo brasileiro. Deputado, deixa eu trazer o Pedro Venceslau, que nos ajudou a viabilizar essa entrevista. Pedro Venceslau, deputado Reginaldo Lopes, te ouve. Boa tarde, deputado. O senhor acha que o PT e a base do governo Lula dormiram no ponto ou foi um erro político permitir que o PL apresentasse esse destaque e assim ganhasse uma narrativa política de que foi o partido que colocou a carne na cesta básica do povo brasileiro? Quem colocou a carne no prato do povo brasileiro vai ser a reforma tributária que vai fazer o Brasil ganhar R$6.000 a mais. Esta reforma, Pedro, ela dá ganho de produtividade. O Brasil nunca teve ganho de produtividade. O Brasil aumenta a produção porque teve o bônus demográfico, coloca mais gente no mercado de trabalho, ou aumenta capital. Ganho de produtividade, que é você fazer uma economia digital, moderna, que tenha competência de produzir riqueza. Porque o Brasil tem que romper a armadilha da renda baixa, Pedro. O Brasil hoje tem uma renda per capita inferior à China e à Índia. Porém, lá tem 1,5 bilhão de pessoas. Não teremos crescimento consistente se a gente não colocar dinheiro no bolso do povo brasileiro. E esta reforma do presidente Lula, da sociedade brasileira, do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, de toda essa geração que compõe essa legislatura, 60 anos depois, diga de passagem, Pedro, é a primeira reforma no sistema democrático. A penúltima é na ditadura civil de Vargas. A última é na ditadura militar de Castelo Branco. Então, não é pouca coisa o que nós fizemos. É lógico que contou com o apoio da sociedade. Essa reforma foi coordenada pelo ministro Fernando Haddad, Bernardo Api, a mando do presidente Lula, mas essa reforma, eu diria que ela é suprapartidária, ela é ecumênica, os saberes construídos. Eu mesmo que coordenei a elaboração da emenda constitucional, que foi promulgada em 20 de dezembro, a 132, e agora tive a honra de ser relator, eu posso afirmar, os meus saberes e a compreensão são frutos coletivos de gerações que sonharam em mudar o sistema tributário, como as gerações que sonharam em não ter um país que tinha inflação e a inflação metia a mão no bolso dos mais pobres e tirava o seu poder de compra, que foi a combater a inflação. Então, nessa perspectiva, nós estamos no mesmo patamar de comparação. A diferença é que esta reforma coloca R$6.000 no bolso do povo brasileiro, cria 12 milhões de empregos, faz a economia crescer 20% em 10 anos, o Brasil vai ficar rico em R$2 trilhões, e aí sim o povo brasileiro vai ter dinheiro para colocar picanha no seu prato. Deputado, eu sei que o senhor está com um tempo bem apertado e para cumprir o compromisso com a sua assessoria já vou liberá-lo, mas então, bem rapidamente, para encerrar essa entrevista, o Senado vai passar agora a analisar o texto, já tem relator, o senador Eduardo Braga, novamente, como ele foi na PEC da reforma tributária, mas o Senado não quer manter a urgência, quer ter mais tempo para fazer essa discussão. O senhor concorda que não há problema em tirar a urgência, e quando que o senhor acredita que esta reforma vai estar aprovada pelo Senado e vai começar de fato a ser sentida no bolso de cada brasileiro? Olha, há um ano atrás, Yuri, as montadoras fecharam fábricas e depois que nós aprovamos a reforma tributária, que vai reduzir de 8% a 20% o custo de cadeias longas de produção, porque não cobra imposto do imposto, cobra imposto do valor adicionado, essas mesmas empresas anunciaram 130 bilhões de investimentos. Há mais de 20 anos eu me tornei deputado e sonhava que a siderurgia brasileira pudesse produzir 100 milhões de toneladas de aço. Em 2002, quando eu tornei deputado federal, fui eleito pelo povo mineiro, o Brasil e a China produziam 30 milhões. A China produz 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de aço e o Brasil continua produzindo 35 milhões. Essa mesma siderurgia, que eu não anunciava recurso há 20 anos, anunciou 119 bilhões de investimentos. O que eu quero dizer para você? O ganho de produtividade, às vezes, né, Pedro Vasconcelos, a gente não discute o que é essencial nessa reforma. A gente quer discutir se entrou picanha ou se não entrou picanha, se entrou água, isso é secundário. E esse debate só é possível porque a gente está mudando o sistema tributário. Todo mundo vai saber, ninguém vai fazer gracinha mais.
nenhum prefeito, nenhum deputado, nenhum governador, nenhum presidente. Se mexer na carga tributária, todo mundo vai saber. O imposto é por fora, o imposto não é covarde por dentro, não. O imposto sobre consumo, quem paga são os pobres. Eu costumo brincar com a esquerda, que defende muito renda e patrimônio. O pobre não paga renda e patrimônio, o paga é consumo, ao ir à padaria, ao supermercado. Uma mãe de família, uma mãe negra, só 3 filhos, ela que é explorada por esse sistema sem transparência. E ela fica subjugada à cidadania dela, porque ela acha que ela é pagadora de impostos, ela que mais paga. Esse é o Brasil novo que nós estamos criando, essa dinâmica nova da economia. Reconectar o Brasil ao mundo, a um sistema tributário que não é invenção, ele é mundial. Fazer que o Brasil volte a exportar não só commodities, volte a exportar produtos de valor agregado, que produz riqueza, porque tem que saber da sua responsabilidade de produzir riqueza, porque nós envelhecemos. E um Brasil tem que ter compromisso em produzir riqueza, porque não tem outro caminho de distribuir dinheiro sem produção de novas riquezas. É esse Brasil que envelheceu, que tem que ser dinâmico, tem que ser moderno, tem que ser de valor agregado. Essa riqueza natural, do clima tropical, de mais produtos de alimento no mundo, que tem as terras raras, que tem inteligência, é que o sistema tributário vai permitir fazer. Esse é o debate central, muito mais importante do que essas polêmicas que são criadas, que infelizmente às vezes tira o brilho de uma reforma tão estruturante que gerações sonharam e nós tivemos agora a oportunidade de entregar ao povo brasileiro a partir dos saberes daquelas gerações que acumularam respostas para as perguntas sobre as mudanças do sistema tributário. Tá certo. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, relator da regulamentação da reforma tributária na Câmara. Eu agradeço demais a participação conosco. Eu agradeço o Pedro Venceslau também, que ajudou na ponte para a gente poder ouvir o senhor. Depois desse dia, de fato, bastante histórico e importante de aprovação da regulamentação da reforma tributária. Ainda tem trabalho lá no Senado, a Câmara também tem o texto do Comitê Gestor, mas certamente é o anseio de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, deputado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Yuri. Bom dia, Vasconcelos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez ao Pedro. Vamos seguir Venceslau, aqui. Pedro Venceslau, meu conterrâneo. É isso, tá certo. Pedro ouviu aqui, deu tempo. O assessor vai brigar. A gente cumpriu aqui, falei que estava devolvendo aqui, encerrando a entrevista no tempo. O Kerrison vai ficar bravo com o senhor, não com a gente, hein, deputado? Brincadeira. Obrigado. Um abraço mais uma vez ao deputado e à equipe toda aqui do deputado Reginaldo Lopes, sempre muito atentos e sempre muito prestativos em ajudar a gente, jornalistas. Nós precisamos sempre disso. Também são não só os parlamentares, congressistas, deputados, mas as equipes nos gabinetes sempre são fundamentais para nós conseguirmos trazer a melhor informação para você.